muito obrigada ao convite do MISPA Vida Plena. Sinto-me muito honrada por essa comunidade de pacientes que se formou para promover grupos de estudo, cursos, para promover troca de receitas, troca de livros, tanta coisa linda. As perguntas que o MISPA vem trazendo tem muito a ver com o lado que não é tão ortodoxo na medicina, né? Então, a primeira pergunta é: qual é o papel das emoções na causa do câncer? Então, o câncer de mama, Outubro Rosa, tem levantado muitos questionamentos em relação às causas do câncer e a gente sabe, né? Até eu montei uma aula sobre as causas hormonais, as causas ambientais, as mutações genéticas, tantas coisas. Mas, especificamente em relação às emoções, nós temos ouvido sempre, né, pacientes dizendo assim: doutora, foi por aquela angústia, foi depois que o meu marido fez tal coisa, foi depois que perdi o filho, foi isso, foi aquilo. E desde a faculdade a gente se pergunta, né, qual é o papel das emoções, o papel da angústia, o papel do medo, o papel da tristeza, do rancor, da falta de perdão, para abrir essas portinhas para o câncer. Então, o interessante é que até pouco tempo atrás não havia tanta pesquisa em relação a isso. Mas depois da chamada medicina psicossomática, que teve um crescimento enorme na Europa, a partir dos trabalhos do Dr. Adler, né, já se soube muito entre essa questão da conexão que a mente tem, que as emoções têm entre o corpo e o que a gente vai desenvolver em termos da física do organismo. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, nós sim, tínhamos ouvido muitas vezes falar dessa questão: parece que as emoções estão envolvidas, não sei dizer, os trabalhos científicos mostram, não mostram. Mas saindo um pouquinho daquele quadradinho da medicina, nós sabemos que sim, o câncer é multifatorial, né? Tem várias causas bem estabelecidas e tem outras causas que nós estamos conhecendo agora. E uma das grandes causas, está sendo relacionada ao papel da física quântica, das emoções, das palavras, dos pensamentos durante a vida nas nossas células. Como que funciona isso? Então, essa questão da física quântica é assim: a física newtoniana, né, ficou estabelecida como a física da lei da gravidade, a força, a aceleração, como é que funciona. Mas quando foi determinado que o átomo era o tijolinho do universo, né, o menor tijolo do universo, átomo significa indivisível. Então, dentro do átomo não havia nada, esse era o tijolinho sólido menor do Lego do universo. Mas quando teve a bomba atômica e se abriu esse átomo explodiu, se descobriu todo um universo dentro do átomo, né? Com micropartículas, né? A descoberta dos elétrons, a descoberta dos neutrinos, dos prótons e do quantum, que hoje se sabe como se fosse a menor unidade da existência. E essas leis dentro do átomo não obedecem à física newtoniana. Então, as leis de dentro do átomo, por conta desse quantum, ficou chamada como física quântica. E a física quântica é muito interessante, porque ela não está enquadrada no tempo, né? Para ela não tem passado, presente e futuro. E o que a neurociência está descobrindo? Que os nossos pensamentos são quânticos, né? Que o estímulo do nosso cérebro obedece às leis da física quântica, ou seja, para os pensamentos não tem passado, presente e futuro, para nossa memória não tem passado, presente e futuro. E quando nós estimulamos uma área cerebral, o cérebro não identifica a diferença se aquele estímulo é real ou imaginário. Ou seja, basta a gente pensar em determinada coisa que ela tem o poder de acender vias neuronais dentro do nosso cérebro, diferente como a gente pensava, que era alguma coisa assim, não, que não é real, não acende as áreas do cérebro. E por conta disso, está se conhecendo que o estresse crônico
né, relacionado a lembranças dolorosas, a traumas, a rancor, a falta de perdão, pode sim abrir portas para múltiplas doenças, não somente o câncer, mas também o câncer. Então, na abordagem integrativa, na medicina mais ampliada, nessa questão que nós entendemos e conversamos com áreas como a neurociência, como a psiquiatria funcional, como as outras áreas que complementam a medicina, nós estamos descobrindo sim que existe um enorme papel das emoções no aparecimento de múltiplas doenças, no aparecimento do câncer e no aparecimento em especial do câncer de mama. Há quem se atreva a escrever livros como, por exemplo, A Fisiopatologia do Câncer, para dizer especificações sobre que tipo de trauma gera que tipo de tumor. E há, por exemplo, na Alemanha, uma corrente bem forte que chama Nova Medicina Germânica, que inclusive é capaz de mapear a área do cérebro onde ficou remoendo aquela dor, aquela lembrança, aquela angústia e a doença que a pessoa vai manifestar. E também tem gente que se atreve a dizer que determinada frequência, né? Então, hoje em dia, todas as nossas emoções, elas são medidas em frequências. E tem estudos que já dizem a medida de cada emoção e quão tóxica ela é. Então, nessa escala, para quem tiver curiosidade, né, tem um médico americano que estuda muito isso, chamado do Dr. Joe Dispenza, e ele classificou todas essas frequências na toxicidade e no bem-estar. E as frequências mais tóxicas para o nosso organismo são do ódio e do medo, né? São lá embaixo. E das frequências mais elevadas que existem, né? Uma das mais elevadas que a gente conhece é o amor, né? E existe uma que está acima do amor, que é a frequência da contemplação, junto com gratidão, que é chamada de adoração. Então, isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo que existem frequências que nos desequilibram e nos adoecem, estão sendo estudadas frequências que nos curam. E isso eu fui descobrir no meu doutorado de espiritualidade e saúde, né? Qual que é o papel de todo esse fervilhar da espiritualidade que envolve as emoções sobre o organismo. E é lindo demais, porque o que a gente tem descoberto? Que sim, né, o câncer é multifatorial, as doenças aparecem porque a gente vai abrindo aos pouquinhos as portas para as doenças, porque a gente adquire hábitos tóxicos, porque a gente vai acumulando emoções tóxicas, e aí a gente, né, com outros fatores que você pode assistir lá na aulinha também da medicina, vão fazer com que as doenças apareçam. Mas também vocês vão acompanhar daqui a um tempinho, entender como é que a gente então pode fechar as portas para o câncer. Se a gente entender onde que a gente abriu as portas, a gente pode fazer a prevenção e é capaz de conseguir fechar as portas. Porque até agora o que nós dizemos é muito assim, olha, a genética tem um papel, olha, existem causas desconhecidas, o que importa é saber como tratar, você fez um câncer e ponto, a gente não tem que ficar se questionando por quê e como, vai ter que operar, vai ter que cuidar, vai ter que fazer a quimio, rádio, estudar os linfonodos. E a gente não tem aprendido muito sobre as outras causas e como fechar essas portinhas, mas na abordagem integrativa sim, né? A gente conversa com a psicologia, com a neurociência, com outros terapeutas integrativos e a gente tem mostrado esse quebra-cabeças, várias peças onde a gente pode encaixar uma abordagem melhor para fechar essas portinhas do câncer. Então sim, as emoções podem estar relacionadas a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de câncer e principalmente o câncer de mama, principalmente emoções negativas em relação ao esposo e em relação a filhos, né? E a questão do quantum, da medicina quântica, a partícula que a gente sabe que hoje em dia se estuda tanto sobre as ondas eletromagnéticas, a gente pode entender que existem formas da gente melhorar as emoções,
a gente melhorar essas ondas eletromagnéticas que está emitindo e pode ajudar a fechar então as portas para esse câncer ou se manifestar ou voltar no caso de quem já tenha tido. E esse é um curso que nós vamos preparar um pouquinho mais para frente, né? Um curso de meditação para modular essas ondas cerebrais. E eu queria que você estivesse então atento para isso, porque a gente está se mobilizando para trazer informações para o seu bem-estar. Agradeço de novo o Miss Pá Vida Plena e um grande abraço para vocês.